Então, a você que está vendo, a você que está ouvindo, você que está interagindo, meu bom dia, meu boa tarde ou boa noite. Introdução à doutrina espírita. É um curso, eu diria assim, eu encontro, né, até um bate-papo, eu diria, não chamaria de curso, promovido pela Rede Amigo Espírita. Nós estamos no 49º encontro. Hoje vamos falar das qualidades essenciais do médium. Hoje são 6 de março de 2017. Meu nome é Décio e eu estou falando aqui no centro do país, ou seja, muito embora é uma região norte, contudo fica bem no centro do Brasil, centro mesmo. Não é a região centro-oeste, viu, meus amigos? Pois bem, a mediunidade séria não pode e não será nunca uma profissão. O dia que o médium começar a cobrar, e o cobrar em si, meus irmãos e admiradores da doutrina, não significa você pegar o pecúnio, você pegar o dinheiro propriamente dito e mercadejar com o mesmo, mas um favor, um posicionamento, né? Você alçar um posicionamento social, ou, quer dizer, você está cobrando. Você está cobrando. O médium espírita deve esquivar-se à suposição de que detém responsabilidade ou missões de avultada transcendência. O que é isso? Porque tem ainda, infelizmente, dentro do espiritismo, que alguns médios entendem que eles são missionários, eles são o bambambam, o centro muitas vezes não funciona sem ele. Ele, na câmara de passe, é muito importante, porquanto, através dele, vai ter, vamos dizer assim, um ectoplasma mais forte. Os fluidos que dimanam do seu perispírito ou da própria palmas de sua mão é melhor. Então, e quando determinada pessoa faz alguns elogios ou mesmo, isso ele torna-se muitas vezes até mais vaidoso. Ainda quando provenha de círculo bem intencionado a recusar o tóxico da lisonja. Kardec diz, olha aí, então muitas vezes até certos centros espíritas ou sociedades espiritistas, quando a pessoa faz uma palestra, faz uma prédica lá, ela não adota aplaudir. Isso sob a pecha de que, em assim o fazendo, aquele preletor, o palestrante, a pessoa que está fazendo as reflexões da noite ou do dia, sente-se vaidoso. Mas compete o próprio palestrante, a própria pessoa que está fazendo a reflexão lá, ver isso e abster-se, né, desse orgulho. Kátia faz a seguinte participação. A Kátia de Souza. Décio, eu viajo toda semana até o centro que frequento e vou em moto. Mas minha moto, no mundo espiritual, é um ônibus. Veja bem, Kátia, André Luiz até falava relativamente ao ônibus que denominou Trólodo. Como é que é? Por gentileza, ajuda-me. O ônibus na pátria espiritual, mas você está vinculado na pátria espiritual àquilo que materialmente você é vinculado aqui. Então, você pode muito bem desencarnar e por você ser muito vinculada àquela moto e gostar bastante dela, é sempre limpinha, boa, você atê-la também no plano espiritual. Aeróbios, né? Então, veja bem, agora eu recordei. Então, André Luiz, em Nosso Lar, fala relativamente ao aeróbios, que era um ônibus e ele volitava, ou seja, transportava acima da terra,
de um ponto para outro, facilitando o transporte daquelas pessoas que ainda materialmente estavam muito vinculadas à Terra. Fugir aos perigos que ameaçam a humanidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem, a vaidade com que se julga invulnerável. Isso André Luiz falava para nós. E por falar em André Luiz, o nosso irmão André Sobreiro, ele estuda aos sábados, às 10h15, uma obra de André Luiz sobre a visão de Martins Peralva. Né? Então, e uma pessoa, são uns estudos extraordinários de mediunidade. Peraí, Décio, mas então, na verdade, são 2 cursos, 2 treinamentos mediúnicos? Não. Nós temos esse livro no topo de onde você está, tem um livro da Febre, o qual estamos seguindo, e os nossos estudos são pautados. Em você, querendo baixá-lo, está aí em cima. Mas o curso, ou vamos dizer assim, o estudo de mediunidade é aprofundado pelo nosso parceiro, André Sobreiro. E por falar em parceria, e por, de uma certa forma, até falar relativamente a esses estudos, aí, eu gostaria que você verificasse aí onde você está, Rede Amigo Espírita. Se você está inscrito, inscreva. Por que inscrever, Décio? Inscreva, porquanto você escrevendo evidencia a Rede Amigo Espírita no YouTube. Hoje nós estamos com quase 98 mil inscrições, 19 milhões de acessos, de visitas, isso só num canal. E você, inscrevendo, você vai receber não só esse vídeo, como o vídeo da nossa irmã Cleusa, desses palestrantes outros, dos fóruns existentes. Mas, Décio, o que significa atingir 100 mil? O canal que atinge, nós estamos previstos a atingir 100 mil, lá pela faixa do dia 21 de março, com 2 dias de erro para mais ou para menos, mas quando se atinge 100 mil, o canal fica com outra visualização. Quando as pessoas abrem o YouTube, já aparece aquele canal. Ora, estamos o quê? Divulgando a nossa doutrina. E o que Emmanuel diz, através de Chico Xavier? Ele disse o seguinte, que a maior caridade que podemos, que fazemos a doutrina espírita é a sua divulgação. Veja bem que aí é diferente de proselitismo, né? Ou seja, o que é proselitismo? Vem para cá, a minha doutrina é melhor, a doutrina espírita é a doutrina da salvação, é ela que de uma certa forma explica isso e aquilo, mas, lógico, não. Foi perguntado o próprio Kardec, qual que é a melhor religião, qual que é a melhor doutrina. Ele disse o seguinte, a melhor religião, a melhor doutrina é aquela que faz o homem mais feliz, aquela que ele sente satisfeito e que ele sente, pela mesma forma, ligada a Deus. Né? Mas você está falando que o Espiritismo é uma religião? Ele está assentado na religião, porquanto Emmanuel disse que é um triângulo, a base seria a religião, e as duas hastes que convergem para o vértice superior, uma é filosofia e outra é ciência. Então, aquilo que dimana da filosofia e da ciência, deflui um processo moral que aqui, no Ocidente, nós denominamos religião. Pois bem, então, nós vamos colocar a nossa segunda tela. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos na Terra, é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo,
estejamos informados de que os dons mediúnicos, em graus diversos, são inerentes a todos. Então, veja que foi perguntado a Kardec o que é mediunidade, o que é médium. Todo aquele, disse Kardec, que sofre a influência dos espíritos é por si só médium. Raras são as pessoas que da mesma não têm algum rudimento. Então, se raras são as pessoas que não tenham um rudimento, significa que tem alguns que nem esse rudimento possuem. Nem esse rudimento possuem. E o que é esse rudimento que Kardec fala, Décio? Por gentileza, me explique. Kardec, inclusive, fala isso. Se você recebe um telefonema e muitas vezes você não está pensando, não está... Ele falou, é o Décio que me telefonou. O Décio que me telefonou. Vai, alô, quem fala é o Décio, olha aí. Aconteceu. Pode muitas vezes ter um sonho ou ter uma presciência relativamente a um acidente e isso, pela mesma forma, acontecer esse acidente. Isso foi mediunidade? Não, foi um processo mediúnico. É rudimento da mediunidade, né? Rudimento da mediunidade. Pois bem, fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade é como seja uma ambição, a ausência da autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade que julga a pessoa invulnerável. Porque tem médio, e isso quem assevera é André Luiz. Tem médio que acha, não, eu sou muito bom, as coisas acontecem sempre comigo, né? Então, não é dessa forma, não é dessa forma. E vamos ver mais à frente que os espíritos não estão à disposição de qualquer médium no mundo, a hora que o médium quer. E, inclusive, já falamos isso em estudos anteriores, que é oportuno e razoável que voltemos a acionar essa tecla, para o espírito comunicar tanto através de um médium falante, que assim Kardec denominava, e nós, outros, falamos psicofônico, né? Psicofonia através, mas Kardec denominava médium falante. Ou mesmo a comunicação pela psicografia, como Kardec ele denominava como médium escrevente, o espírito tem que ter, primeira coisa, afinidade, né? Afinidade tanto para o bem como para o mal. Se eu for uma pessoa de bons pendores, se eu for uma pessoa voltada às coisas boas, ao propósito do bem servir, à caridade, ao amor, à justiça, etc., vou estar secundado, vou estar assessorado por espírito desse mesmo viés, dessa índole. Mas, por outro lado, se eu for uma pessoa que estou mercadejando, que eu estou para oferir lucros pecuniários ou um tipo de ascensão social, não tenha dúvida. Além de eu perdê-la, ela pode ser estipada, né? Ou seja, tirada pela raiz ou ser suspensa. O espírito, primeira coisa, tem que ter uma sintonia. E segundo, tem que querer. Por que querer, Décio? Porque ele já está na pátria espiritual. Então, ele não vai, para ele voltar a vincular-se à matéria propriamente dito, e novamente, é muito doído. Ele já desvinculou. E vocês sabem, né? Ou se não, a maioria sabem, a maioria sabe, né? Que desencarnar é diferente de morrer. O fato de eu morrer não significa que eu desencarnei.
posso, naturalmente, cessar as minhas funções biológicas, acabar, né? Não ter mais pulsação orgânica, as células entrarem em degenerescência, ou seja, morrerem mesmo, e eu não desencarnei, porquanto o meu perispírito, vinculado muito à matéria e sempre na vida material, voltada ao ter, ao possuir, as vicissitudes materiais, né, que a vida se nos apresentam. Então, enquanto eu não tiver voltado às coisas do espírito, aquilo que efetivamente eu sou, e não que eu tive, então o meu perispírito não desvincula do corpo, e não desvinculando, eu não desencarnei. Isso pode ocorrer com 2 horas, com 1 minuto, com 1 dia, com anos, até 100 séculos, ou seja, 100 anos, pode haver, e tem casos, a gente que atua na área mediúnica, já atendi espíritos seculares, espírito da época dos escravos, vinculado, e lá, sofrendo, falando, sentindo as dores da chibatada dos senhores, né? Eles no tronco, e várias outras. Cleusa faz a seguinte contribuição. A mediunidade não basta só por si, é necessário ela exercer com amor fraterno. E veja bem, precisa do amor, porque até para você tê-la, ou seja, para você ter mediunidade, você não precisa ser uma boa pessoa. A mediunidade, ela é desvinculada do moral, do bem proceder, do amor propriamente dito. No entanto, para a sua utilização de forma profícua, né, e de forma eficaz, você tem que ter amor no coração e ser uma pessoa proba, uma pessoa... E a nossa querida Cleusa Maria Lau Severino, ela está em Portugal. Lá já deve ser quase 11 horas da noite. Muito bem. Marinalva faz a seguinte... Ó, caiu aqui, pessoal. Eu tenho que buscar aqui, ó, caiu. Eu tenho que pegar pelo link aqui, tá, pessoal? Quer ver? Então eu tenho que pegar pelo link aqui, senão eu fico sem o YouTube. Então, veja bem, eu venho cá, deixa eu diminuir essa tela, eu venho cá no link, copio o link, não sei por que caiu, tá? Copio o link, volto lá, eu acho que entrei novamente, perfeito, estou vendo todos vocês. Cristina Carvalho, ela faz a seguinte assertiva. Com certeza, amiga Keusa, existe muita dedicação, estudo, amor, muita abnegação, né? Você, enfim, tem que doar, utilizando de tal forma para trazer à luz o entendimento. E veja bem, quando Cristina Carvalho diz, estudar. E é de uma importância tamanha o estudo da mediunidade, porque você vê essa sensibilidade, você estuda os fluidos magnéticos, você estuda, né, o que advém, os plasmas, né? Valdo Moraes, Décio, tenho uma dúvida, será possível me dizer o que acontece com a alma do indivíduo que tira a vida do seu semelhante? A grosso modo, Evaldo, podemos dizer que ela vai para o inferno, ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ela vai para o purgatório. Mas aí, Décio, você está falando que existe
inferno, existe purgatório, é o estado de consciência. É o estado de consciência. Como ele tira a vida de terceiro à sua própria, a vida é dada por Deus, e só Deus, no devido momento, pode chamar aquele espírito em função de ter cumprido a sua tarefa missionária ou mesmo expiativa no campo de expiação, mas foi indevidamente, aquele cidadão vai sofrer. Olha o que aconteceu com André Luiz. André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. E ficou 8 anos com aquela massa informe, aquela massa fétida. E muitas vezes Clarencio, com a equipe, em passando lá, aquelas almas, me leve, leve eu, cuida de mim. André Luiz, ou seja, o espírito André Luiz, enquanto não arrependeu, porque a salvação espírita, vamos dizer assim, se é que podemos dizer, primeiro o arrependimento, você arrepende daquele ato praticado, você posteriormente expia, ou seja, tem um sofrimento pelaquilo que praticou, e num terceiro momento, você regenera. Então, veja bem, Evaldo, o espírito, enquanto não passar por esses 3 estágios, ele não seguiria. Mas o dia que ele passar por esses 3 estágios, ele chega novamente ao seu mentor, ao seu espírito que lhe direciona, e através das leis divinas, ele vai procurar, ele vai pedir uma nova encarnação para reparar esse ato maléfico. E veja bem, no caso em específico, Evaldo Maróis, ele tirou de forma abrupta uma vida, ou seja, a vida de terceiro, de um próximo, né? O que ocorre? Ele fez um ato bárbaro de uma vez, contraiu uma dívida muito grande à vista, e vai, naturalmente, pela dádiva divina, pagar. Muitas vezes prestações suaves, né? Longas prestações. Pois bem, damos, pois, o início. As qualidades de preferência atraem os bons espíritos. Quais são essas qualidades que atraem os bons espíritos? Você é uma pessoa boa? É bondade. Você é uma pessoa benevolente? O próximo. O desprendimento da coisa material. Mas por que isso, desprendimento da coisa material? Jesus nos falou, e falou de forma bastante, falou com propriedade de que o que importa para nós que estamos aqui nesse processo evolutivo é aquilo que nós adquirimos junto ao Espírito, é aquilo que a ferrugem não destrói e nem o cupim come. Então, o seu carro, o seu dinheiro, a sua fazenda, a sua casa bonita, não desce. Mas aí você está falando que a parte material, ou seja, a parte, ela não é importante? Sim, muito importante, porque até nós vivemos em um mundo material. Então, é importante. Dando sequência, existe mentes reencarnadas com condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio, ou seja, tem médios que têm característica mais sensível, como o próprio irmão colocou. Tem médios que são curadores, tem médios que são polígrafo. O que é médio polígrafo? É aquele que, em uma psicografia, imita, ou muitas vezes coloca ipsis liter na carta psicografada, a letra do espírito e a assinatura. Pois é, Décio, eu fui lá, médium, eu recebi uma mensagem do meu marido, do meu filho, da minha tia, ou da minha avó, mas eu vi que aqueles adjetivos usados lá na escrita nada havia com o que minha avó falava, ou minha mãe, ou meu marido. E o pior, não conferia nada a assinatura. Veja bem, para conferir a assinatura, a médium tem que ser uma médium polígrafa. Assim mesmo,
a questão de médio de cura, que é uma mediunidade rara, por imposição de mão. Muito embora, quando, numa sessão de cura, um passe medianímico, olha o que eu falei, passe medianímico. O passista entra com seus fluidos propriamente dito, associado ou associados com os fluidos da espiritualidade ou daquele espírito que está associado, está ali, junto ao passista, né, transmitindo aqueles magnetos, o magnetismo, né, do médio e o fluido espiritual, do espírito, por isso que chama passe medianímico. Então, ele pode não ser um médio de cura, mas o espírito transfere, via perispírito, né, do próprio espírito desencarnado, transfere os bálsamos vivificadores, os bálsamos que debelarão aquela doença física e espiritual. E, normalmente, quase toda a doença física, ela advém do perispírito. Cleusa Maria faz outra colaboração. Devemos estabelecer a competência mediúnica em bases de solidariedade humana, a expressar-se em serviço ao semelhante, entendendo, no entanto, que ninguém pode servir ignorando como servir. Ora, por isso que é necessário estudar, né? Instruir, amar e instruir. Você, para participar de uma sessão mediúnica, não é que ela é um segredo, é engessado, mas justamente você precisa ter pelo menos 1 ano de conhecimento teórico da doutrina espírita para você ajudar as demais pessoas e autoajudar. Senão, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que você vai sair descrente dessa reunião, porquanto houve alguma movimentação física, houve alguma coisa ali que você ainda não tem o devido conhecimento, né? Então, por isso que é muito importante os estudos. Por isso que é muito importante, são muito importantes esses estudos. Muito bem. Dando prosseguimento. Mais de 2/3, veja bem, quem afirma isso aqui é André Luiz. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizado com inteligências invisíveis que lhes são afins. Então, o que é o bom médium, meus irmãos? O bom médium é aquele que dá passividade somente dos bons espíritos. Mas aqui, André Luiz está falando que mais de 2/3 do médium, por estar aqui no mundo de prova e expiação, que é esse mundo nosso, e nós estamos mais próximos dos mundos primitivos do que os mundos dadivosos, que são mundos assessores de Deus, né? Assessores crísticos. Nós vamos trabalhar com Deus junto à própria criação, porque depois do mundo de prova e expiação tem o mundo de regeneração, tem o mundo feliz e os mundos dadivosos. Cada um desse há uma evolução que nós já inclusive estudamos, que não é o objeto desse estudo hoje, falar relativamente a esses mundos. Mas então, vamos atingir essa perfeição relativa. Então, todos têm desequilíbrio. Foi Emmanuel disse também a Chico, em Emmanuel, o livro Emmanuel, parece-me que capítulo 15, que o médium não é nenhum missionário em si. Na verdade, é um grande devedor e foi dado aquela prerrogativa. Eu estou falando com as minhas emoções, tá, meus irmãos? Foi dado-lhe aquelas prerrogativas para ele trabalhar na sua autoevolução e implementar, como nossa colega Cleusa acabou de falar, o amor, a bondade, a benevolência, a outrem, sobretudo ao próximo. Mas é concedida essa mediunidade para que eu mesmo
trabalhe a sua evolução. É aquele negócio. Para eu proporcionar a felicidade, eu tenho que ser feliz. Para eu dar alguma quantia monetária ao meu filho, eu tenho que tê-la. Porque você não dá aquilo que não tem. E voltando ao amor, certa vez, eu falando em um determinado centro, nós estava fazendo a reflexão da noite, e eu vi, ou talvez eu já tinha ouvido alguma palestra ou li, mas o certo é que eu fui inspirado a fazer. Aí, a gente falando de amor, eu peguei um copo d'água. Eu peguei um copo d'água, aquele copo pequeno, fui. A hora que chegou naquela marcazinha, eu continuei colocando água. Aí derramou, o pessoal ficou me olhando assim, mas foi um ato para chamar a atenção. Aí eu disse, essa água que transbordou o cálice, essa sim é o amor que devemos doar. Primeiro, temos que introjetar amor, 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 para derramar como derramou essa água, porque só aí podemos doá-la, podemos transferi-la. Cristina Carvalho coloca o seguinte, faz a seguinte participação. Além de ficar sem entender de forma esclarecedora, sem estudo e conhecimento, podemos nos deixar ser influenciados por os nossos irmãos ainda distantes da luz e do amor do Cristo. Justo. Quando você tem o devido conhecimento, você tem, Cristina Carvalho, as armas para debelar ou para tratar, ter a tratativa com esses espíritos. Jesus bem diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma luz que está dentro de nós. E no momento que escuridão, a gente debela, né? Muito bem. Sigamos, pois. A nossa próxima tela é o exercício da faculdade mediúnica não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Veja bem, não tem nada a ver moralidade com a mediunidade. A faculdade propriamente radica-se aonde? No organismo, independente da moral, né? Independente do moral. Então, eu posso ser um cidadão voltado ao vício. O Décio pode não ter características alguma do bem proceder. Ele pode ser uma pessoa viciosa e pode ter mediunidade. Mas aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que quem vai manifestar via Décio, pela escrita, pela palavra, né? Ou qualquer outro tipo de manifestação através do Décio, são espíritos afins, são esses espíritos. Se ele é uma pessoa viciosa, tem, naturalmente, eu estou rodeado de espíritos também viciosos. O mesmo, veja bem, diz Kardec. Então, não precisa você ser moralmente uma pessoa, né, uma pessoa de boa índole, você pode ser uma pessoa voltada ao vício e ter mediunidade. Porém, diz Kardec, o mesmo, porém, não se dá quanto a seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. Se o médium tem qualidades boas, ele está sendo influído e influenciado por bons espíritos. Repetimos, qual que é o bom médium? É aquele que dá passividade ou tem comunicações de bons espíritos. Pelo contrário, o mau médium é aquele que não é uma pessoa pobre, não é uma pessoa com qualidades virtuosas, né? Então está próximo dele espíritos com a mesma afinidade, né? E com as mesmas tendências. Forçoso é reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si, nada tem a ver com os princípios morais.
que regem o destino do ser. Todavia, a sua implementação, a sua aplicabilidade tem sim. Lembra o que a colega falou? Precisamos ter muito amor. O amor é a luz que ilumina, que debela a escuridão. É a luz que clareia, que, vamos dizer assim, você faz as curas, você energiza o ambiente, você promove a evolução não só sua, como da outra pessoa. O amor é a verdade, é a luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Décio, minha esposa, quem a fala aqui é Evaldo de Moraes. Eu falo, gente, o nome e procuro dizer, porquanto aqui está todo mundo me vendo, está vendo de forma clara o interrelacionamento dos irmãos e das pessoas vinculadas à doutrina espírita, né? Mas quem está na rádio, amigo espírita, não está vendo. Então, eu falo o nome justamente mais por isso. Evaldo disse, minha esposa, ela tem o dom da mediunidade, mas não aceita fazer parte dos estados da mediunidade. E a própria mediunidade, conforme o Evaldo falou, ela tem vários estados. E Kardec fala que compete-nos a evolução. Mas, Evaldo, no momento precípio, no momento adequado, ela vai participar. E através do seu exemplo, indo nas casas, etc., fazendo aquilo que efetivamente você já tenha consciência, as coisas vão haver um desdobramento normal. Porque, em primeiro lugar, quando você muitas vezes assiste uma prédica dessa, um bate-papo desse, que nós estamos, você falava, gente, mas eu queria tanto que meu filho assistisse isso, eu queria tanto que a minha esposa, aquela minha sogra, meu sogro, ele que deveria estar ouvindo. Mas, na verdade, é nós. Porque em você mudando, muda consequentemente o ambiente e o meio fluídico que você atua. E atuando e mudando o meio fluídico, por consequência e de forma concomitante, a sua esposa vai mudar. Então, a coisa vai chegar no devido momento. Não sejamos apressados. Cleusa novamente faz a seguinte participação. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquistas relâmpagos. É o que nos ensina Emmanuel no livro A Seara do Médium. Então, na verdade, não há a evolução assim, abruptamente. Se você der um passo a nível, e tenho certeza que você já deu vários passos, eu, você e nós, se você der tão somente um passo, já foi um grande avanço na reencarnação. O que significa esses 80, 70 ou 90 anos que vamos viver aqui diante da vida eterna que teremos? Décio, você falou que o Espírito é eterno? Não, ele não é eterno porque foi criado. Só Deus o é. Deus foi incriado. Porém, no que refere, no que tange, no que pertine à sua vida em si, ele é eterno, porque terá sempre vida. Então, em 90 anos, que não significa nada diante da eternidade, é um passo na eternidade. Então, qualquer tanto que progredirmos é uma coisa extraordinária. É extraordinário. Estamos progredindo. Maria, a nossa querida Helena Padilha chegou, mas você não chegou atrasada. Não tem desculpa. Você não chegou atrasada, chegou no momento correto. Outra coisa você estava fazendo, e essa coisa também é tão importante quanto estar aqui. Um beijo em vosso coração. Muito bom por ter vindo. Edmilson faz o seguinte, Figueiredo. Décio, boa noite. Pode uma pessoa que não é espírita ser um médium? Perfeitamente. E digo mais ainda, Edmilson, há mais médios não espírita do que espírita. Por que isso, Décio? Porque nós, até catalogado pelo IBGE,
somos menos de 4 milhões. É bem verdade que há várias religiões, segmentos religiosos e filosóficos que acreditam nos nossos princípios, acreditam no processo reencarnatório, acreditam na evolução do ser, acreditam na comunicabilidade dos espíritos, acreditam na mediunidade, é o que nós falávamos daqueles princípios, né? Pode perfeitamente há, não precisa ser espírito para ser médium. Repito, há mais médium que não é espírita. Agora, a vantagem de você ter o conhecimento espírita é porque você o aplica, né, dentro daquilo que você conheceu, dentro daquilo que você aprendeu. Então, você faz e fala mais de forma lógica, de forma sensata. Dando sequência. Sendo assim, o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce toda a influência no aspecto moral. Olha aí, eu preciso ter uma moral sadia, eu preciso ter virtudes para que de mim saia essa própria virtude. Lembramos-nos, pois, daquela mulher hemorrágica, há 14 anos, ela pediu, deixa eu aqui nessa, eu quero encostar no Jesus, e eu serei curada. A fé dela é tão grande que, foi tão grande que ela nem Jesus não encostou, encostou na barra, eu não posso dizer saia, né, na túnica. E Jesus percebeu, Pedro, quem me encostou? Falei, mestre, isso é brincadeira, tanta gente dessa, o senhor faz uma pergunta difícil para mim, dessa forma? Evidentemente que não está assim, né, meus irmãos? Ele falou, Pedro, por que tem tantas pessoas aqui? Não, porque eu senti que de mim saiu virtude. No caso, são tantas pessoas em volta lá que Jesus percebeu que saiu virtude e curou. Ela foi curada pela sua fé, pela vontade, mas, sobretudo, porque ela já não devia mais. O que tinha de espiar, já espiou. Isso é a verdadeira, diz Evaldo Moraes, isso é a verdadeira Silvana, é verdadeira, verdade, Silvana. Ela sofre muito com dores por não aceitar as entidades mediúnicas, né? Muito bem, mas tudo vai chegar no devido momento. Tudo vai chegar no devido momento. Pode ter certeza, Evaldo. Então, deixa eu colocar essa tela aqui. Então, agora, mais de 2/3 dos médios do mundo, falamos, né? Estão, e por estar na zona da Terra, na zona, nesse umbral aqui, sofre as influências maléficas, aqui da Terra. Então, o que ocorre? Está sofrendo as influências maléficas e, por consequência, tem espíritos imperfeitos que transmite e comunica através desse meio. Por isso que a moralidade é importante. Por que é importante? Mais uma vez, nós repetimos. É importante porque eu tendo uma moralidade, eu obrando no bem, eu fazendo isso, aquilo em função do meu próximo, eu naturalmente vou relacionar com aquele espírito no mesmo jaez, no mesmo padrão, no mesmo patamar. Sabina Reis faz o seguinte, questionamento, a contribuição. Tenho problema psicológico, tristeza e felicidade. Não gosto de ninguém mandando em mim. Isso me entristece, mas amo de paixão, amor às pessoas. Que coisa extraordinária. Então, e a melhor coisa, você mesmo sabendo que a pessoa, Sabina, está fazendo alguma coisa que você não concorda, que você não faz, mas só o fato de você amá-la com paixão, e não só essa pessoa que assim pratica com você, mas de uma certa forma as outras pessoas, o que você está fazendo?
está perdoando, está, de uma certa forma, colocando aquele princípio de Jesus, dando guarida, perdoar. É muito difícil o perdão. Imperfeições que afastam os espíritos, os bons espíritos, né? Que nos afastam. Mais de 2/3, falamos, são de médios vinculados aqui na Terra. E, pela mesma forma, aquilo que falamos, o amor, a bondade, né? O bem portar-se, o caminhar, o perpassar pelo caminho do bem, você atrai, por consequências, os bons espíritos que vão manifestar através daquele médium. O inverso também é verdadeiro. Ora, eu torno um médium imperfeito, eu torno um médium ruim, quando, né, eu revisto, vamos dizer assim, das imperfeições maiores. E quais são essas imperfeições maiores? Nós poderíamos redundar, resumir no orgulho. Eu sempre falo o véu, né? O que é o véu dessa? Vaidade, egoísmo e orgulho. Mas, além disso, é o orgulho, é o egoísmo, é a inveja, é o ciúme, é o ódio, é a cupidez. Gente, é tanta coisa ruim, né? A sensualidade, as paixões, a vinculação à matéria. Isso aí é não praticar o desapego, é meu, é tudo. Isso aí leva os bons espíritos, sobretudo, a afastar daquele médium. Afastar. Vamos, o prestígio dos grandes nomes que se adornam, espírito tido por seu protetor, e o médium fascina. Kardec já disse que uma das obsessões, se não a mais prejudicial, é o médium fascinado. Por que é prejudicial? Todas são, a subjugação ou a própria obsessão simples, elas são ruins. Contudo, a fascinação exerce sobre o médium que chega a um determinado ponto, aquele espírito afastar o médium fascinado do grupo. Ora, gente, eu vou pegar um exemplo aqui, me desculpa. Eu vou pegar a Kátia Souza. A Kátia Souza é uma pessoa estudiosa, ela estuda os princípios da doutrina espírita. O Décio fez 2, 4 ou 10 psicografias e, digamos, uma das psicografias lá está como São Luís, ou digamos até Jesus. E ele ficou fascinado e acha... E se a Kátia de Souza chegar ao Décio, São Luís não falava desse jeito, Jesus não tem esse comportamento. Gente, é motivo para eu ficar extraordinariamente sentido. O que se chama? Milindre. Espírita não tem milindre, né? Tem muito, sobretudo no campo mediúnico. Aí pode ocorrer desse espírito fascinador chegar no Décio e me afastar de pessoas cultas, pessoas estudiosas como a Kátia. Por quê? Porque ela vai me abrir os olhos, ela vai me abrir o caminho da racionalidade. E aí, consequentemente, eu vou deixar de dar passividade. Então, normalmente, esse tipo de obsessão, a fascinação, é gravíssima. É gravíssima. Muito bem. Vejamos a nossa penúltima tela aí. Qualidade que o médium espírita deve desenvolver para obter a assistência dos bons espíritos? Kardec respondeu: faz-se mister, né? Faz necessário que todos os espíritos unidos, ou melhor, vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendem a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito do seu elevado e nobilitante trabalho. Então, o que ocorre? Ocorre que eles vêm com o seu nobilitante trabalho. Agora, compete-me, na condição de médium, fazer jus a essas comunicações desses bons espíritos. Todos os médios
para realizar dignamente a sua tarefa, que foram chamados a exemplar, necessita identificar com o ideal de Jesus. Qual o ideal básico? São os exemplos que ele nos deixou. E, sobretudo, aquele maior. Ele, determinado sacerdote, disse o seguinte: qual a lei mais importante? Porque eles faziam esse tipo de interrogatório para colocar Jesus, vamos dizer assim, em saia justa, e em colocando, levar as barras do juiz no sinédrio, né? E crucificá-lo, como de fato o fez em um determinado momento. Então, Jesus, ele resumiu as leis mosaicas, os 10 mandamentos, porque tem a outra lei civil, que foi feita para por freio aquele povo ou aquelas pessoas totalmente desenfreadas, né, e voltado para os bacanais, voltado para a matéria propriamente dita, as 10 leis, ele disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ora, amando a Deus sobre todas as coisas, você não mata, você não estupra, você não degola, você não faz isso, você não faz aquilo, você não desvincula das leis materiais que está dentro da sua consciência. E amar o próximo como você gostaria que as pessoas amassem. Veja bem, a nossa irmã Cleusa colocou que a base da nossa doutrina, a mediunidade em si, ela está amparada na base amor. Sem amor, sem bondade, sem ajuda ao próximo e todas essas benesses que Jesus nos passou através do exemplo, se nós não a praticarmos e não fizermos, nós estaremos aberta a porta para espíritos outros que não é aquilo que efetivamente gostaríamos, né? Claro que são indispensáveis a coragem, a fé viva, a perseverança e o valor moral a fim de prosseguir o caminho afora. Muito bem. Muito boa a participação da nossa colega. Muito bem, vamos dar sequência. Veja bem, todos os médios para realizar dignamente a sua tarefa que foram chamados, desempenhar, necessitam identificar, né, com esses princípios de Jesus, os quais falamos. E é bom que se ressalta que nenhum médium do mundo, os espíritos, assim como no início do nosso estudo falávamos, os espíritos estão à sua disposição. Ou seja, eu posso falar aqui, não, eu vou dar uma passividade agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pintar um quadro, eu vou... Então, os espíritos não estão à disposição do médium a qualquer hora e o tempo que o mesmo achar. Por isso que nós temos que caminhar ao bem. O simples bom senso repele semelhante ideia, né? Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-lhe seriamente e, em seguida, inteirar-se, né, da natureza, das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual, sabendo sempre que irá e vai comunicar com a gente espírito da mesma laia, espírito da mesma jaez, espírito que estão no nosso padrão vibratório. Mário Domingos, eu também passei pela psiquiatria e tive problema físico, mas preciso compreender que tinha de me desapegar da matéria e aceitar a mediunidade. Veja bem o que o Mário falou. Então, acontece que a gente acha, como fez isso comigo? Como foi ocorrer isso com meu filho? Como fez isso com minha esposa, o meu marido, por exemplo? Mas Deus tem o tempo dele e as coisas que acontecem nesse presente momento, nós podemos, e normalmente acontece, a gente acha que é até injustiça. Mas aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou talvez não nessa encarnação, nesse processo reencarnatório, vamos saber o porquê. Mas em outro processo, olha, gente, ocorreu aquilo lá,
eu fiquei sem um pé, aquela doença ocorreu para isso, porque senão eu até suicidava, senão eu usava aquele membro para fazer isso, aquilo. Tudo tem um sentido. Ederson aqui faz um questionamento. Décio, fala para a gente algum sintoma da mediunidade não exercida. Dores de cabeça frequentes seria um dos sintomas? Ederson, mediunidade, ela tem sintoma? Tem. Pode, naturalmente, você sentir uma pequena dor de cabeça, pode ser um arrepio, você pode sentir algum vento, você pode, muitas vezes, sentir a presença de uma pessoa, você pode ouvir uma vozinha muito baixa, mas como efetivamente eu sei que isso é ou não mediunidade? Praticando-a, indo sobretudo ao centro. Eu até nesse primeiro momento, eu nem solicito que você evoque espíritos, em sua residência. Por quê? Pode vir espíritos, e como sempre vem, aqueles espíritos que está associado a atos não bons do próprio Ederson. Porque você não é uma pessoa pura, né? Você tem vícios, então, em você tendo vícios, tem, por consequência, muito espíritozinho, e lá no centro tem esse amparo. Então, vamos responder esse questionamento, e em função do nosso tempo, meus irmãos, vamos fechar, né? Maria Clara, amigo Décio, por favor, veja a pergunta do amigo Ederson. É assim nós respondemos. Então, a última tela aqui, que é a nossa referência bibliográfica, foi o Livro dos Médiuns, Chico Xavier, Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, Liberdade, André Luiz, e esse livro que está no topo da nossa página aí, esse livro de 492 páginas, editado pela FEB, né, que pode ser copiado, pode ser... Meus irmãos, como vai entrar agora o nosso amigo Mauro, vamos naturalmente fechar os nossos estudos. Fecharemos, contudo, solicitando, ó amável Mestre Jesus, e todos os espíritos que estão aqui, essa pleia de bons e amoráveis espíritos, fluidifique essa água, coloque um bálsamo nesta e nas demais águas que porventura estão aí, e as pessoas colocaram próxima ao computador ou no quarto. Mas para aí, Décio, eu não peguei, eu esqueci, não tem problema. Pegue a água, posteriormente eleva e diz o seguinte, ó, meu anjo da guarda e espíritos protetores que estiveram nesses estudos, que fluidifique. E que essa fluidificação, que esse remédio será um bálsamo que debelará as doenças do corpo físico e do corpo espiritual. Beba, pois, com muita fé e dá à pessoa que está ao seu lado ou à pessoa que você gostaria. Tome com bastante fé. Você sentirá, de uma certa forma, muito aliviado, você sentirá totalmente refeito, e a pessoa que você der a água pela mesma forma. Eu, como sempre digo, amo a doutrina espírita e amo cada uma dessas várias dezenas de pessoas que estão aqui nesse momento agora, nos vendo e interagindo, os que estão na rádio Amigo Espírita e aqueles internautas que, a posterior, né, de forma ulterior, vai assistir esse vídeo. Beijo em vossos corações, muita luz e muita paz. Tudo de bom. Abraço à espiritualidade nesses dois planos da existência, né? Corpórea e espiritual. Tudo de bom. Paz.